Certo, então para começar aqui com o pé direito, já vou trazer o conceito para vocês do que é gerenciamento de vulnerabilidades. Vou trazer aqui desde a perspectiva do Gartner, tá? Então a gente não vai ficar ruminando sobre o básico, aqui a gente vai avançar para poder ter um progresso interessante sobre o aprendizado desse tema. Então o que a Gartner fala? Aqui ela trata o gerenciamento de vulnerabilidades como um ciclo do processo para identificar, avaliar, priorizar, né, remediar e mitigar os pontos fracos da segurança nos sistemas de informação. Então, como parte desse processo, a gente tem as definições de política, definição de escopo, enfim, monitoramento, muita coisa. É um conceito que também acaba fazendo com que a gente resuma um processo muito complexo em várias palavras, né? Sobretudo verbos, identificar, avaliar, mas vocês vão entender que isso vai muito além do que apenas verbos de ações, tá? Sobretudo porque quando a gente fala de gestão de vulnerabilidades, a gente precisa pensar em algo como um ciclo, né? Algo contínuo e cíclico. Então, e gestão de vulnerabilidades também contém objetivos. Então, você tem alguns objetivos que compõem a esse processo. Por enquanto, a gente vai chamar de processo. O primeiro deles é identificar as vulnerabilidades. Aqui a gente está falando da parte então, de detecção. Então, isso significa você encontrar as brechas de segurança nos sistemas, aplicativos, servidores, redes, enfim. Brechas que podem ser exploradas por atacantes. Então, sem essa identificação inicial, a gente não pode avançar para as outras etapas seguintes, né, que são os outros objetivos. Que o próximo objetivo, por exemplo, é você então avaliar a gravidade daquilo que foi identificado. Ou seja, você tem que pensar que nem todas as vulnerabilidades possuem o mesmo impacto para o negócio. Algumas podem ser mais triviais, outras podem representar aí um alto custo, um alto risco para a organização. Então, com a gravidade avaliada, então você já pensa que o outro objetivo é o quê? É você priorizar quais serão as correções. Essa priorização, ela precisa ser baseada na criticidade da vulnerabilidade, no impacto potencial no negócio e no risco de exploração. Então, nesse momento, a gente também pode pensar na gestão de ativos. Então, é você pensar aí nesse inventário de ativos, sejam softwares, servidores, né? E aí a gente pode ampliar a categoria de software, sejam eles mobile, web, e também a gente pode incluir nesse inventário APIs, banco de dados, ou seja, você ter uma visão do seu parque tecnológico. E depois de você priorizar quais são as vulnerabilidades que devem ser corrigidas, a gente precisa implementar as soluções corretivas. Ou seja, o objetivo de você corrigir ou mitigar esses problemas. Então, quando a gente fala corrigir, a gente fala, por exemplo, em alterar o código para, de fato, a gente exterminar aquele problema. Agora, quando a gente fala em mitigação, a gente está pensando em ações temporárias, ações que não são definitivas. Por exemplo, configurar um firewall ou adotar outras medidas que sejam, de alguma forma, temporária enquanto a solução permanente seja implementada. Então, quando a gente vê esses objetivos, a gente percebe como a gestão de vulnerabilidades ela não tem um objetivo estático, algo único. Cada objetivo, como vocês percebem, depende um do outro. Por isso, por exemplo, a gente consegue ver outro objetivo que é o monitoramento. Você monitorar se, por exemplo, novas vulnerabilidades estão sendo identificadas, monitorar o próprio processo de gestão de vulnerabilidades para identificar se há falhas nesse processo, para você conseguir melhorar, enfim, para você atingir uma maior maturidade de segurança do seu negócio. Isso é importante enfatizar, essa questão de monitoramento, porque o processo de gestão de vulnerabilidade, esses objetivos e as etapas que se desdobram a partir deles, eles também vão evoluindo, vão mudando. O que eu estou falando aqui pode ser que mude, pode ser que daqui a 10 anos esses processos mudem, porque os ataques, as ameaças estão mudando, né? Novas ameaças estão sempre surgindo. Então, falei aqui sobretudo dos objetivos específicos, tá? Falei um por um. Mas e quando a gente fala aí do propósito, né? Quando a gente pensa aí qual que é o propósito da gestão de vulnerabilidade, a missão, né? O propósito é reduzir o risco
né, ao mínimo possível. E com isso, a sua superfície de ataque. Em outros webinars, a gente já falou sobre superfície de ataque. Então, acho interessante que a gente sempre vai repetindo alguns conceitos, porque quem já assistiu um outro vai conseguindo memorizar, enfim, trabalhar aí o aprendizado desses conceitos que são tão importantes para quem trabalha com segurança da informação. Então, quando a gente trabalha esses objetivos específicos, a gente consegue criar um ambiente mais seguro e resiliente contra ameaças cibernéticas. Isso faz com que a gente consiga atingir esse propósito de você reduzir os riscos. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a parte de riscos, e para mim também é uma base essencial dessa apresentação.